Então, a leitura dinâmica, que é um conjunto de ferramentas, é um conjunto de técnicas que te permite ler entre 2 a 10 vezes mais rápido, pelo menos, né? No mínimo 2 até 10 vezes é bem comum as pessoas chegarem. Eu leio muito mais, eu leio em torno de 8, 9 mil palavras por minuto, eu lia 200 palavras, então eu leio quase 50 vezes mais rápido. Um livro com 200 páginas eu levo entre 10 a 15 minutos. Claro que estou me referindo a um livro fácil, um livro bem escrito, um livro que eu consiga ter fluência de um conteúdo que eu gosto. É claro que não vou ler fisiologia, vade-mecum nessa velocidade, certo? Mas a leitura dinâmica, entre os pressupostos, eu chamo isso de pressupostos, eu classifiquei pelo menos 50 pressupostos. Entre os pressupostos, um deles é que nós não precisamos da voz mental. Ou seja, eu olho para a palavra, que seja uma sílaba, uma palavra, um substantivo, adjetivo, verbo, e ela repete na minha cabeça. Então, acreditamos que ela é desnecessária para a compreensão e, ao contrário, né, ela é prejudicial ao desempenho e à velocidade. Ou seja, o rendimento da sua leitura é inferior quando você tem a subvocalização. Mas eu vou começar a falar rapidamente sobre a vocalização, não é nem sobre a subvocalização. O que você entende por vocalização? Quem me ajuda aí fala. Eu acho que vocalizar a leitura seria isso, isso e isso. Ler em voz alta. É isso, mano. Não é nem ler em voz alta. Eu até coloquei um mini vídeo de alguns segundos lá, daquela pessoa que às vezes está na mesma sala que você e está... Então, na verdade... murmurando a palavra, né? A vocalização pode ser aquele no extremo, né, que para entender a leitura precisa ler em voz alta. Então, ele vai para um quarto, se isola, e aí ele lê o texto em voz alta. Assim, ele acha que vai, né, como um mantra, né, e se expandir no ambiente, talvez entre no cérebro por osmose, né, talvez, quem sabe, né, penetre no couro cabeludo. Mas a gente entende que isso é desnecessário. Então, a vocalização, provavelmente, pode ser o resmungar. Ele não lê em voz alta, mas ele fica, né, balbuciando a leitura. Tá? Alguém aqui admite que resmunga, que vocaliza? Eu era assim no ensino médio, professor. Aí depois eu parei. Tá. Então, uma ferramenta simples é colocar uma caneta na boca. Algumas escolas falam que você coloca assim, né? Ok. Mas, na verdade, tanto faz. Ou assim, ou assim. O importante é que quando você põe um lápis, um palito, alguma coisa na boca, você está prendendo a língua. Então, não dá para mexer, né, as cordas vocais, a resmungar, se é claro, se você está impedindo a língua ali de se mexer. Então, se você tem esse vício, né, exacerbado, exagerado, ou seja, já está incrustado na sua estrutura psicológica, aí você corta, inibe isso, né, durante, vamos colocar aí, 3 minutos, quando você estiver lendo, uns 3 minutos por dia, você deixa ali na língua, tirou, deu uma meia hora de estudo, você viu que voltou, você põe mais uns 3 minutos, até você perceber que já controla, né, essa vocalização. Mas eu quero falar sobre a subvocalização. A subvocalização, 99,9% dos leitores têm. E o que seria a subvocalização, pessoal? Leitura na mente, né? A gente está repetindo tudo que a gente está lendo, mas na mente, né? Isso, Guilherme. Então, é quando você conta a historinha mentalmente. Há alguns anos, né, hoje a gente já tem exemplos bem... Assim, porque a ideia, você tem que dar um exemplo bem concreto, bem tangível para a pessoa aceitar, né? Só dizer assim, olha, você não precisa repetir na mente, não encaixa, não é verdade? É o que a neurolinguística chama de congruência. O que é congruência? A congruência é quando o que eu digo encaixa com o que você acredita. Sabe quando arranha?
peça de motor, quebra-cabeça, você encaixou a pecinha e você viu que não é aquela. Então, como é que eu vou ter congruência? Como é que eu poderia te dar um exemplo para você acreditar que não precisa da voz mental? Alguém tem aí algum exemplo? Quem sabe alguém tem um e pode trazer um novo, né? Mas eu tenho um infalível aqui. Você sabe, Arthur? Professor, talvez mal seja ruim, mas enfim. Um dos métodos que eu usava para ler antigamente mais rápido, eu deixava um audiobook rodando em 2x enquanto eu ia lendo e acompanhando a leitura. E era basicamente uma subvocalização, só que em áudio. E o que eu percebi era o seguinte: às vezes eu queria ler mais rápido que a voz, só que a voz tipo, não deixava, ela ficava travada. Parar, ler. Às vezes eu passava e eu já lia. Legal. E é um dos Muito maiores bom exemplos exemplo que eu do tenho. Arthur. Então, o que ele fazia? Ele, mesmo em 2x, colocava o audiobook, né? O audiolivro, para acompanhar o livro. E aí ele notava que conseguia ir mais rápido que a voz. Um ótimo exemplo, viu, Arthur? Bacana. Ou seja, eu, se estiver lendo junto com a voz, mesmo que ela seja uma voz gravada e acelerada, eu noto que, às vezes, meu olho está indo mais rápido que o som. Mas eu tenho um melhor do que esse. Eu tenho uma entrevista no meu canal do YouTube de uma professora de Libra e ela conversando com pessoas que surdo-mudo, né? Pessoas que nunca tiveram acesso ao som e foram alfabetizadas. Então, imagine, como é que uma pessoa, né, vai aprender B com A bar, né, assim que a professora, vamos comigo. Aí ele escreve no quadro, e aí todo mundo vai lá, B com A, bar, B com E, bé. Aí ba, bé, bi, bobo. Você lembra disso, pessoal? Faz tempo, né? Talvez para as filhas do Guilherme, não, né, Guilherme? Faz menos tempo, né? Pouco tempo, viu? Ok. Mas para a maioria faz mais de 20 anos que você passou por isso. Então você tinha que ir junto com a turma. Então você aprendeu a vocalizar. Você não nasceu com isso. Só que tem pessoas que nunca, né, souberam o que era B com a bar. Nunca falaram e nem ouviram ba, bé, bi, bobo. Então eles vão a falar através dos sinais, se comunicar através dos sinais, tá? E aprenderam a ler. Já pensou, Denise? Como é que eu vou ler se eu não tenho o som da palavra? Então foi incrível. Isso para mim foi uma virada de chave didática. Como é que eu convenço o aluno de leitura dinâmica que ele não precisa? Para mim é fácil, que treino há 35 anos e já faço isso sem esforço. Então, para mim é fácil entender que eu não preciso da voz mental. Mas para quem está chegando hoje, está aprendendo agora, para ele vai, não, isso é um absurdo, tá? É a mesma coisa do paradigma e do paradoxo. Então, duas pessoas eram vizinhos, e aí eles se conheceram numa reunião, e ele disse assim, eu moro perto de você, eu divido o muro verde com você. Aí ele falou, não, você divide o muro vermelho. Aí ele falou, não, verde, o outro, não, vermelho, verde, não, vermelho. E aí brigaram. Quando foram ver, uma parte do muro era verde, a outra parte do muro era vermelho. Só que quem tinha o lado vermelho acreditava que a outra parte do muro também era vermelha. E a mesma coisa, quem tinha o lado verde pensava que o outro lado do muro era verde. Mas, na verdade, o muro era verde e vermelho. Então, a mesma coisa quando o peixe ele fugiu do aquário, depois ele teve a oportunidade de voltar e falar sobre o rio. Ninguém acreditou sobre o rio. Então, um peixe que só viveu no aquário, ele só acredita em aquário. Então, como é que eu vou falar para você que é possível ler sem voz mental se você nunca teve, nunca experimentou? Então, quando essa professora pergunta para o surdo-mudo, como é que você, né, faz o som da palavra que você lê? Aí eles disseram, não tem som. A gente só imagina a história. Entendeu, Rodrigo? Entendeu, Renato? Ou seja, eles só contextualizam, eles enxergam o que está acontecendo no texto. E o bacana é que a técnica de memorização, Luiz, Renan, Laura, né?
Lidiane, na aula de memorização a gente ensina, quem já fez memorização comigo, não é, Diego? Acho que já fez essa aula. A gente ensina que você tem que imaginar, que o segredo da memorização é criar imagens mentais. Então, uma pessoa que não fala e nem ouve, ela pode ter uma leitura ainda melhor do que aquela pessoa que aprendeu o beabá, tá certo? Bom, e nós temos um exercício na apostila, nós vamos pegar aí o caderno, né? Teoricamente, a gente falou bastante, né? Falamos sobre vocalização, sobre subvocalização, e hoje você vai abrir o seu caderno na página 11, esse caderninho básico aqui. Você vai pegar a página 11 e você vai perceber que tem uma dissílaba e tem uma dezena. Uma dissílaba e uma dezena. Uma dezena e uma dissílaba. Uma dezena e uma dissílaba. Então, a gente fica alternando. Então, tem um número e uma palavra. Então, esse exercício aqui, ele ajuda a eliminar a voz mental. Quem sabe por quê? Porque a gente não consegue falar no subconsciente o número? É porque o número, nós já temos o hábito de fotografar o número. Uhum. É como uma foto, você olha, você já entende. Isso, então nós já estamos acostumados a ver placa de trânsito, Sim, né? Você vai no supermercado, você vê lá o preço das coisas. Já pensou se eu fosse no supermercado e tivesse que falar, cada vez que eu enxergasse o arroz, eu tivesse que falar o preço do arroz, o preço do feijão, sem contar que é desconfortável, porque é muito caro, né? Tivesse que falar o do óleo, da farinha. Então, quando você vai a um supermercado, você vê dezenas, centenas de preços. Então, o número você já aprendeu a fotografar, sim ou não? sim, é automático. É automático. Então, quando eu tenho aqui uma palavra, um número, uma palavra, um número, eu vou cair no velho hábito de vocalizar a palavra, só que, ao mesmo tempo, eu vou entrar em confronto, em dissonância cognitiva. O que é dissonância cognitiva? Meu cérebro vai perceber que tem alguma coisa estranha, porque o número eu não vocalizo e a palavra eu quero vocalizar. E aí o cérebro trabalha com a lei do menor esforço, para economizar energia. Então, o que acontece? Ele percebe que se ele não vocalizar a palavra também, dá certo, é melhor. Há um ganho de velocidade, há menos esforço para A lei do entender. menor esforço. É a lei do menor esforço. Então, a natureza trabalha com a lei do menor esforço. Então, nessa dissonância cognitiva, a gente vira uma chave e passa apenas a ver as informações, ao invés de vocalizar. Então, eu vou ligar um metrônomo, tá? Para quem ainda não baixou o metrônomo, eu disponibilizei no grupo. Quando terminar essa aula, eu coloco de novo. O metrônomo é esse aparelhinho aqui. Eu vou colocar no 35. Ele tem que estar configurado em 1/1. Então, está aqui, ó, 1/1. Todo mundo consegue ouvir o metrônomo aí? Só acena com a mão aqui, ó. Se você não ouve o meu metrônomo, aí você liga o seu, tá? Mas, a princípio, é para todo mundo estar ouvindo. A maioria levantou a mão e disse que está. Ok? Então, a princípio, é para você estar ouvindo. Então, se tiver baixo, é porque está no celular, o volume do celular pode estar baixo. Às vezes, você precisa de um fone de ouvido, né? Então, para ouvir a voz está legal, mas para ouvir o metrônomo não está. Mas aí, em último caso, você pega teu metrônomo e liga aí, tá? Coloca ele no 35 BPM e você vai colocar em 1/1. Tem que estar configurado assim. Ah, não deu tempo de baixar o metrônomo. Não tem problema. Acompanha a aula, tira as dúvidas. E aí, depois da aula, você vai lá, faz o download do aplicativo, é grátis, né? E assiste de novo. E aí, nos momentos dos exercícios, você faz.
Então, você vai pegar aqui, para quem está É a preparado, página 1, né, Gomes? página 11. Palavras e números. Palavras e números, página 11. Então, você vai fazer assim, ó, cada toque, né? Cada toque você vai ler uma linha. Quer perguntar, Chan? Que não, né? Tá, então, ó, cada toque eu vou ler uma linha. Pois não, Ednilson? O tempo você marca pra gente, né? Não precisa marcar o tempo. O tempo é quando acaba, né? Se acabar, você respira fundo, ó. Solta lá pela boca e começa de novo. Então, ó, tec uma linha, tec 2 linhas, tec 3 linhas. Cada toque é uma linha. Tec 4 linhas. Caderno Pode básico. começar. Cada Caderno toque do básico. metrônomo. Quem precisar ligar o metrônomo aí é o 35. Eu estou usando aqui. Tá? Se você acha que está muito devagar, você pode baixar o volume e ligar ele aí. Tá? Então, cada toque é uma linha. Tec, tec, até acabar. Terminou, respira, começa de novo. Ó, Cada toque lê uma linha. Pode falar, Maria. eu percebi que quando eu leio aqui, eu não consigo, eu sempre leio no, mentalmente, livro 22, calor 16, 49, custo 35, valor. Não consegui. Ou é só para olhei para o Não tem 22. problema não. Você pode treinar isso, você vai treinar 10 minutos todo dia, certo? Hum. Vai Aí vai chegar um treinando, momento que eu só treinando, vou. igual andar de Ou então bicicleta. eu vou. Você tenta e cai, tenta, cai, uma hora você anda, não é? Ah, então eu pego o livro, aí eu olho para o Não, número, que não livro não. leio. Vou pegar isso aqui. Tá? Você vai treinar aqui, ó, na apostilinha, tá? Não é para treinar no livro, não, é para treinar aqui na apostila. Vou Isso, pedir na para o pessoal. Pois não, Maria. Mas eu estou dizendo assim, ou eu passo o olho visualmente e não repito na mente, Você tem que entender, certo? certo? Tá? Se você não consegue só olhar e entender, isso quer dizer que a sua subvocalização é forte. Então, É você vai muito bom. treinar exaustivamente até ir vencendo, diminuindo isso aí. É para eu fazer tipo uma fotografia da linha. Você vai ter que ler entendendo. O jeito que você faz é que vai melhorar, Ok. tá? Vou fazer Quem leu umas 3 vezes já? Eu li 2 vezes. Deixa eu perguntar. Sim. Lendo da direita para a esquerda, como no hebraico ou no Não, árabe, nós estamos ajuda? lendo da esquerda para a direita, pessoal. Ah, ok. Nós estamos lendo da esquerda para a direita. Terminou, respira, começa de novo. Ok. A missão é essa aqui. Ok? 3 vezes, pelo menos 3 vezes. Eu li 3 vezes. Nobel leu 3 vezes. Quem mais leu 3 vezes? Lourenço leu 3 vezes. Rodrigo. Por exemplo, o Guilherme, não sei se ele está conversando com as filhas dele, mas ele está lendo em voz alta. Não, Guilherme, nós estamos acabando de falar que é para ler com os olhos e, de preferência, sem nem voz mental. Não, é que eu estava explicando elas Ah, aqui. então foi isso que eu perguntei. Não sei se ele está falando com as filhas dele ou se ele está falando em voz alta. Explicando. Isso, então amém, tá certo. James, Pois não. eu consigo fazer uma memória fotográfica, mas eu não consigo lembrar o que eu li depois. Ah, boa. Não é para lembrar, né? É só para entender. Por quê? Porque isso aí não é um texto, certo? Certo. Eu passo o olho rápido assim, eu passo na linha, e a próxima linha, eu se eu tenho... tentar depois lembrar não, o que eu não, li na anterior... Não é eu um não consigo. exercício de memorização. Esse exercício é de quê? É de educação, né? Para educar, disciplinar, diminuir, organizar, né? A subvocalização. Cortar a vocalização e diminuir a subvocalização. Ok. Tá, nós vamos ter aula que é só sobre retenção. Então, vai ter aula que é assim, como reter, como já tivemos. Como reter mais o texto, ok? Vai logo, professor, essa aula aí. Já dessa, né, Fernanda? É, Mas não se preciso iluda, não. muito. Com voz mental, você vai ler 20 palavras por minuto. Aí não adianta nada. Não, você mas reter. eu quero gravar, entendeu? Não adianta ler, tem que gravar. Mas também não adianta você... O concurso tem 20 mil páginas,
e você só leu 2. Aí você chega lá, olha, das 20.000 eu li 2, das 2 eu sei, você pode perguntar tudo que você quiser. Entendeu? Que também não vai dar nada. Então tem que ter os dois, tem que ter velocidade e compreensão. Mesma coisa, a professora marcou, ó, você vai estudar 4 capítulos para a prova. Aí você chega lá, professora, é o seguinte, do capítulo 1 eu sei tudo. O 2, 3 e 4 não deu tempo. Pode ser? Tá valendo? Não. Né? São 4 capítulos, o edital sai com conteúdo para vencer. Então eu vou ter que ter velocidade e retenção. A aula de hoje é sobre administrar a voz mental. Então não fique ansioso. Tem gente que está com vício de leitura há 50 anos. Aí ele faz uma aula de leitura dinâmica e quer sair o The Flash. Não sai. Não sai. Cada aula tem um tema. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o tema e vou treinar, treinar, treinar. Aí volto feliz para a próxima aula, certo? Aí na segunda aula foi sobre o quê? Opa, legal, vou treinar agora. Denise. Boa noite, professor. Como hoje é meu primeiro dia aqui com o senhor, então eu começo a ler, porque ela está falando de livro, é porque é a primeira palavra aqui. Aí eu vou ler livro 22, calor 16, 49, curso 35, mentalmente. Só isso. Tem gente que vai ler mentalmente, tem gente que só vai ler mentalmente as palavras e vai fotografar os números. Tem gente que já está um pouquinho mais esperto, consegue visualizar a palavra e o número, não vocaliza. Nós estamos dizendo o quê? Que a leitura dinâmica acredita que é desnecessário subvocalizar. Certo? É isso que nós estamos pregando aqui. E que a maioria, 90,9% das pessoas, 99,9%, subvocaliza. E onde é que ela aprendeu isso? Na alfabetização. Ou seja, eu aprendi a fazer. Não é uma coisa que eu nasci. Eu aprendi. Então, agora eu vou ter que desaprender para poder ter mais rendimento. Pois não, Renan? Então, professor, para mim está muito forte a subvocalização. Eu estou forçando um pouco para conseguir imaginar a palavra, igual... Não é para imaginar a palavra, nada disso. Você tem que olhar a palavra e entender. Você não tem que ver a palavra jornal, nós vamos para o 2 agora, eu vou imaginar um jornal. Não, não é nada disso. Eu já olhei para a palavra escrita jornal, eu já sei que é jornal, não precisa imaginar um jornal. Tá? Então, eu vi aqui o número 947, eu entendi que é 900, eu não preciso ver na minha mente o 9, o 4 e o 7. Ok? Então, o exercício é para quê? O exercício é para você trabalhar a capacidade de fotografar aquilo que você lê. Desenvolver uma leitura fotográfica integral. Pessoal, você vai abrir agora na folha 2, certo? Certo. Na folha 2 você vai notar o quê? Terminar no tempo do metrônomo. Isso. Se você não conseguir ler tudo no metrônomo, você vai para a linha de baixo. Se você nunca termina junto com o metrônomo, isso quer dizer que está muito rápido. Você tem que diminuir o toque. Se você lê e sobra tempo, isso quer dizer que você tem que acelerar o metrônomo. Certo, pessoal? Folha 2, nós vamos ler da direita para a esquerda. Então, ao invés de começar aqui em jornal, eu vou começar na palavra, no número 364. Então, eu vou ler de trás para frente como se fosse árabe. Tec, né? Então, eu venho de lá para cá, ó. Tec, 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 tec. Se eu não conseguir terminar, eu vou para a linha de baixo. De 3, ouviu o toque? Aí eu desço. Mas o ideal é no 35 conseguir ler tudo. O 35 é uma velocidade de iniciante, tá? E aí, à medida que você for se acostumando, página 12 agora. Isso mesmo, Fernando. Agora é a página 12. Nós vamos treinar. Pode começar quem já entendeu. Quem não entendeu, pergunta, tá? Cada toque é uma linha. Enquanto alguém pergunta, você treina, tá? Você entendeu, vai treinando. Cada toque é uma linha. Tec, uma linha, 2. Não tem intervalo. Uma linha eu leio, na outra eu descanso. Chegou no final, eu respiro e começo de novo. Daqui a pouco
Pois não, pode perguntar. Nobel. Entendeu? Desde a hora que eu subi, que tá aí pronto, e você fazendo isso. Não, Professor, Oi. professor, eu toco e leio, mas leio sem falar, é isso? Só tipo fotografando A ideia é essa, Rafael, mas pode ser que você não dê conta no início. E se Aí eu o que não você der vai conta, eu fazer? Você posso vai falar? repetir. Então, não falo nunca dentro da minha cabeça, nunca. Eu Não, não é que toco. não fala. Veja bem, calma aí. Não é que eu não falo. Tem gente que não vai conseguir ficar sem falar. Pedi pra Pessoal, Eliana fecha o áudio desligar aí, o ó. Quem está com o microfone dela, microfone professor. aberto, fecha o áudio. É só quem está perguntando com o áudio aberto. Então, Rafael, pode ser que você não dê conta no início de só olhar e entender. Certo? Aí você vai ficar tentando fazer isso. Entendeu ou não? Certo, certo. Então, vamos lá. Eu bato, ó, tipo, na linha e tento fotografar sem falar. Vou para a próxima, vou para a próxima e para a próxima. Se eu não entender nada, não lembrar de nada, eu vou até entender e lembrar, decorar. Seria isso? Não. Não é para decorar nada. Eu tenho que entender as palavras. Algumas pessoas vão ler tudo e falar. Algumas pessoas. E à medida que elas forem treinando e repetindo, elas vão melhorando. A tendência é que você fale a palavra e não fale o número. E aí você continua treinando. Aí você vai perceber que vai chegar uma hora que você não pronuncia na mente ou vocalizando nem a palavra e nem o número. Entendi. Então, de começo, professor, eu tento não vocalizar ao máximo. Mas se porventura sair alguma vocalização, eu deixo passar. E porventura não, vai sair a maioria, vai vocalizar. Ok. No começo você vai vocalizar muito. Agora não é para decorar, porque não é um texto, é só palavra e número. É para treinar o quê? Percepção integral e fotográfica. Quem já fez 3 vezes o 2, de trás para frente? Então, fechou. Tá bom, né? Tá. Então, o Rafael fez alguns comentários importantes aí, alguns estavam treinando, né? Ele perguntou, eu tenho que falar, eu tenho que bloquear? Não, você só vai fazer o exercício. Maria também fez um comentário parecido. Ah, mas eu falo. Ok. O segredo é o quê? É fazer, treinar. Oi, Chan. Professor, e a subvocalização ela vai desaparecendo conforme você vai aumentando a velocidade, né? Boa. Bom, o Chan é detalhista, é isso mesmo. Como é uma outra técnica, né? Ou seja, nós falamos que se você lê, se vocaliza, você põe a caneta. Boa, tá. Se você treinar palavra e número, a tendência é parar de subvocalizar. Por quê? Porque a gente está acostumado a fotografar números e aí o cérebro percebe que se eu não vocalizo números, eu também posso parar de vocalizar a palavra, tá? E o Chan trouxe mais outra ferramenta, tá? Uma maneira de você perder a subvocalização é aumentar o toque do metrônomo. Então, o que acontece? A voz humana ela tem uma velocidade, tá? Já vou passar para o Nobel aqui. A voz humana ela vai o quê? 120, 140 palavras por minuto. A partir do momento que você vai ganhando velocidade, vai conseguindo fazer mais rápido. E como é que eu faço isso? Repetindo, 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 repetindo. Né? Eu treino a folha 1, respiro. Aí vou para a folha 2 de trás para frente, respiro, aí eu pego a folha 3 indo, respiro, eu vou para a folha 4 voltando, respiro, eu vou para a folha 5, vai ficando cada vez mais difícil. Primeiro é de sílaba e dezena, depois é trissílaba e centena, depois é trissílaba e milhar, aí depois mistura tudo, dezena, unidade, milhar, de sílaba, trissílaba, polissílaba, tá? Vai ficando mais difícil, vai ficar pior no finalzinho da aula. Tá? Então, o Chan lembrou muito bem aí, muito pontual. Quando eu vou ganhando velocidade, eu ultrapasso a velocidade da minha voz e automaticamente eu paro de vocalizar. Tá, Nobel? Tá sem áudio? É só abrir o áudio, Nobel. Fica aqui embaixo, tá o botãozinho do microfone. Marlon, enquanto Eu não consegui passar em algumas linhas, passar da segunda barra.
Aí o que você faz? Você vem no metrônomo, né, e desce. Você desce aqui pro 20, por exemplo. 20, 25. Ok? Aí você vai repetindo. O ideal é treinar o quê? Todo dia 10 minutos. 10 minutinhos. Da página 11, né? Então, a 11, 12, 13, 14 e 15. Da página 11 à página 15, certo? Eu leio a 1, esquerda e direita, respiro. Leio a página 2, voltando. A 3 indo. A 4 voltando. A 5 indo. A 4 voltando. A 3 indo. A 2 voltando, a 1 indo. Aí, de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 10 minutos no cronômetro ou no timer. Entendeu, Renato? Aqui, professor. Entendi. Durante uma semana. Até a próxima aula você vai treinar isso. Só isso, só isso. E as outras 1.500 aulas que tem no YouTube? Esquece. Comecei hoje. Eu vou treinar palavra e número até a próxima aula. Então, essa é a minha primeira aula. Eu vou treinar só isso. Ah, mas eu estou curioso. Se eu fosse você, né, eu seguiria aquele ditado, né? A curiosidade matou o gato. Professor, só uma observação. Não deixe você, aquele dia não está sede ao pote, porque o peixe morre pela boca, né? Ele come demais, né? E aí tem mil e uma parábolas sobre isso. Pois não. Professor, no meu caso especial, toda vez que eu coloco, começo a cronometrar, medir o tempo, eu fico tenso. Então, isso aí pode ser um resquício lá da alfabetização. Claro, e eu que ficava empolgado, não queria dormir. Eu treinava o dia todo, queria, né, virar o Superman, porque o Superman tem leitura dinâmica, né? O Superman entrou na biblioteca lá com a Lois Lane, aí leu 30 livros, aí a Lois Lane perguntou como é que ele dava conta de ler tanto livro, né? Aí o Superman falou, você nunca ouviu falar em leitura dinâmica? Aí eu falei, poxa, então eu vou ficar o Superman, né, na leitura, né? Aí a Lois Lane falou, não, ela falou, você devia fazer. Aqui. Tá certo? Professor. Ok, então, na verdade, Nobel, é só repetição, tá? 10, 15 minutos todo dia, até quando? Até a próxima aula. Professor. Pois não. Professor, a minha primeira aula hoje, eu gostaria de saber, em relação à aula passada, então eu não me preocupo a priori, eu vou para frente só com esse... Você nasceu hoje. Até a página 16, então, professor? Isso. Quem nasceu em 2024 não ouviu Xuxa, certo? Com certeza. E nem vai ouvir. Tá? Você provavelmente, né, ouviu a Xuxa, não ouviu? Angélica. Vi. Quem nasceu hoje não vai ouvir, certo? Acabou. Tem 1.500 aulas lá. Então, quem nasceu hoje não viu o Tetra. Tem jeito. Kevin? Consegue me ouvir? Tranquilo? Sim, estou ouvindo. Desde a outra aula, eu estava lendo da esquerda para a direita. E aí eu tive uma interferênciazinha aqui na hora de fazer a leitura. E eu só queria confirmar se eu fico da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, ou eu vou na esquerda para a direita e volto na direita para a esquerda. Né? Eu já falei, mas eu vou lá repetir. Ó. O número 1, eu vou. O número 2, eu volto. Na folha 3, eu vou. Na 4, eu volto. Na 5, eu vou. Acabou, não. Eu pego a 4 de novo e volto. Aí eu pego a 3 de novo e vou. Então, eu vou treinar, vou marcar no meu timer. Eu vou lá no meu timer, certo? Não é cronômetro, não, é timer. Eu quero treinar 10 minutos, tá? Eu ponho 10 minutos, certo? E ligo o timer. Aí ele vai começar a marcar aqui, ó. Foi exatamente isso que eu tive dúvida, porque eu tive um problemazinho com a internet aqui. Aí eu saí do notebook e entrei no celular, entendeu? Aí é aquela coisa de ter que ir lá, pegar a aula gravada, ver de novo. Sim. Certo? Aí você põe em 2x para ganhar tempo. Hoje a tecnologia é maravilhosa. A gente tem como fazer mil e uma coisa, ainda mais com a inteligência artificial aí que melhorou mesmo. Marlon, quer perguntar? O senhor falou aí... É sobre... Não, pode falar, pode perguntar. É só sobre essa questão de direita para esquerda, tem que ler o número
da direita para a esquerda mesmo? Ou só ler exemplo, essa... Uma, de trás para frente é o quê? Ah, então tem que ler ela de trás para frente, então. Assim, do jeito que ela Na frente fala seria mesmo. amor, não é? Amor, Igual isso. mesmo. Não, mas você vai continuar lendo Roma. Ah, entendi. Então não é a palavra de trás para frente, Guarda-chuva. colar. Eu vou ler chuva Entendi. guarda? Não, vou continuar lendo guarda-chuva. Mas entendi. Então não é ela mesmo de trás para frente, né? Só a ordem que você lê. Agora que vai ficar legal, tá? Agora que vem a melhor parte, certo? Então, se a gente pode complicar, para que a gente vai, né, facilitar, não é isso, mano? Então, agora que vem a melhor ferramenta. Vocês vão abrir o microfone, tá? Eu vou ligar o metrônomo, você vai pegar a folha 3, você já sabe que vai treinar sozinho, em casa, do 1 ao 5, do 5 a 1, 10 a 15 minutos, todo dia, até quando? Até a próxima aula. Ah, mas e se eu ficar um mês sem assistir aula? Você vai ficar um mês fazendo isso. Não tem problema. Pode fazer a vida toda, se quiser. Só que você vai aumentar o metrônomo, você vai ganhar destreza, habilidade, etc e tal. Você vai pegar aqui agora, ó, milhar e trissílaba. Todo mundo vai conseguir? Não. Não. Todo mundo tem que conseguir? Não. Agora, todo mundo tem que entender como é que faz para depois ir treinando, certo? Ok. Então, eu vou colocar aqui o metrônomo um pouquinho mais devagar, vou colocar no 30. Se você não ouve o metrônomo, você coloca o teu metrônomo aí. Ô, professor. Sim. Pode ler ouvindo som de chuva ou som de natureza para concentrar? Pode ler o quê? Pode ler ouvindo som de chuva? Desculpa, se eu posso ler não sei o que chuva, que eu entendi. Posso ler ouvindo sons de chuva? Boa, isso aí é outro assunto, né? Você é esperto. É outro assunto isso aí. O nome disso aí é ondas cerebrais, né? Você deve ter visto alguma coisa sobre brainwave, né? Então tem esse assunto aí, sim. Você cutucou uma outra ponta lá do negócio, do novelo, certo? A gente vai voltar com esse assunto. Mas o que eu quero colocar para você é o seguinte, pessoal. Vocês vão abrir o microfone e vocês vão cantar uma música. Então, ó. Atirei o pau no gato, mais o gato, Aí um vai escolher atirei o pau no gato, outro pode escolher ciranda, cirandinha, outro pode escolher cai, cai, balão, outro pode colocar o sapo não lava o pé, outro cravo brigou com a rosa. Você vai pegar uma daquelas musiquinhas do seu jardim de infância, você vai abrir o microfone, você vai ler com o toque do metrônomo, só que agora você vai fazer o seguinte, você vai mandar sua voz passear. Ó, voz, eu não preciso de você, certo, Rafael? Eu não quero você aqui agora, então vai cantar uma música para lá que eu vou ler isso aqui. Todo mundo vai conseguir? Não. Tá? Então, isso é só para você entender a mecânica do exercício. Você vai fazer isso o tempo todo? Não. Por exemplo, 2 folhas eu não faço, uma eu faço. 2 folhas eu não faço, uma eu faço. Então, na trilha, nós vamos fazer da esquerda para a direita, tá certo? Pode começar, pode abrir os microfones aí, podem começar a cantar, porque aí um vai atrapalhar o outro, entre aspas. Tá? Ou seja, vai ser impossível ter voz mental. Aqui em casa ainda vai ter o som da Peppa Pig. Atirei o pau no Acabou. Você frear, né? Tá. Viram como é impossível ter voz Rapaz, eu acho que eu mental? consegui. Eu não consegui nada, tudo bem, não tem problema. Mas você vai treinar. Então, tem vários pontos importantes aí. Tem 4 pontos importantes. 4 ou 5 pontos. Vamos ver quantos a gente consegue didaticamente classificar. Primeiro ponto, né?
a leitura dinâmica, né, aliás, pressuposto, né, a leitura dinâmica acredita que se eu parar de vocalizar e subvocalizar, o meu rendimento vai aumentar na leitura, tanto em velocidade quanto em compreensão. Primeira ferramenta, se eu vocalizo, eu uso uma caneta para parar de vocalizar, certo? Segundo, se eu ler palavras e números, o meu inconsciente percebe que eu não preciso falar as palavras, porque eu já tenho facilidade para fotografar números. Terceira ferramenta, à medida que a minha velocidade aumenta, né, eu perco a minha subvocalização. Tá? Quarta ferramenta, eu posso cantar e ler com o metrônomo ao mesmo tempo. Isso vai, é claro, inibir total possibilidade de vocalizar o que eu estou olhando, seja palavras ou números. Então, tem um pressuposto e 4 ferramentas. Pessoal, vamos abrir para algumas perguntas. Nossa aula dura de 30 a 50 minutos. Colocando o tempo de tolerância aí, nós estamos praticamente, né, fechando essa etapa aqui. É claro que nós vamos voltar em outros momentos, ok, pessoal? Uma outra coisa importante é que nós temos aulas particulares. Ah, eu estou tendo dificuldade de fazer em grupo. É porque essa é a primeira aula, segunda aula, tá? Então, quando você faz 10, 20 aulas, é que você começa a ficar íntimo com a ferramenta. Ninguém vai para a academia, Rafael. A academia abre 5 da manhã, fecha 10 da noite. Né? Então, eu vou gordo, estou magrelo, eu vou ficar o dia todo, e vou sair de lá o Schwarzenegger. Acontece isso? Não. Tem 10 anos que eu como pizza e vou dormir. Vou ficar um mês na academia. Vai dar certo? Não, é perigoso você ficar até aleijado, né? Dependendo, né, de como que você vai fazer o exercício, vai ter uma distensão, vai ter um problema. Então, não é assim, você vai fazendo aos pouquinhos. Quais são as 4 ferramentas que eu acabei de dizer? Mas vamos repetir, né? Então, quais são? A primeira ferramenta para eu parar de vocalizar é usar a caneta. Usar a caneta, né? Número 2, à medida que eu vejo palavra e número, o meu cérebro passa a fotografar o número e a palavra. Então, ler palavras misturadas com números. Né? Número 2, ler palavras com números. Número 3, aumentar a velocidade. Quando eu aumento velocidade, tá? Aumento velocidade, eu automaticamente também vou perdendo a voz mental. E número 4, eu posso cantar ou contar enquanto leio. Eu posso estar lendo e ficar contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, eu vou usar minhas cordas vocais, deixando que o meu olho trabalhe. Certo? Ao invés de usar o olho casado com as cordas vocais. Então, as cordas vocais vão para um lado e a leitura vai para o outro. Vai ter um divórcio, tá? Uma separação entre o que é voz e o que é leitura. Professor, é só uma questão. Do bater na linha, né? Todas as vezes que eu focalizar, assim, focalizar no sentido do olho, eu bato a caneta na linha e vou batendo a caneta na linha e vou cantando uma vez sim, uma vez não? A caneta, seguir com a caneta, cada toque é uma linha. É uma muleta. No começo, se você tem muita dificuldade, você usa a caneta, tá? Mas depois que você for ganhando destreza, você pode jogar a muleta fora. Existe um tempo, professor, mais ou menos, de que um aluno demora para poder ver resultado, geralmente em média? Você já viu hoje você já está diferente, tá? É igual o rio. Quando você pisa, é um rio. Quando você tira o pé e pisa de novo, não é o mesmo rio. Isso aí é o pressuposto básico da gestalterapia, certo? O rio nunca é o mesmo. Então, quando acabar aqui, você vai pisar no chão, não é mais o mesmo Rafael. Agora, é claro, o Rafael vai ter que passar pelo processo. Vai ter que treinar, até se tornar. Isso é a base do coach, né? Treinar até se tornar. Aí tem uns concurseiros aí que usam, né? Eu vou estudar até passar o dia da prova. Não, eu vou estudar até passar, até me tornar, né?
Então, é um processo, Rafael. Você aprendeu agora, você já melhorou, porque você não sabia que não sabia. Agora você sabe que não sabe. Aí você vai fazer um pouquinho, né? Ou seja, você sabe o quanto você sabe, até não saber o tanto que você sabe. Parece filosofia, mas é simples. Tá? É os 4 princípios da aprendizagem, de acordo com John Grinder e Richard Bandler. Pessoal, então, essa é a ideia. Eu gostaria de dizer para vocês também que a nossa empresa tem o capital aberto, ou seja, você pode ser meu sócio, tá? Você pode comprar cotas, a gente divide o resultado financeiro. Então, você compra cotas, a gente investe. A nossa intenção é ter milhares de pessoas fazendo leitura dinâmica. Eu acredito que se tivéssemos uns 20, 30 milhões de alunos, o Brasil seria melhor, tá? Então, se você acredita que a leitura pode mudar as pessoas, me procure e seja um sócio, ok? Você pode adquirir cotas com a gente. Temos 38, 39 acionistas já. Mais alguma outra pergunta, pessoal? Aqui, professor, só uma dúvida que eu tive, que quando eu li, pensando na imagem, mesa, eu pensando na mesa, eu lembro do que eu li, mas se eu passar assim direto, eu não leio nada. Você vai ficar muito louco se você fizer isso, porque não dá tempo, né? Não, por isso, aí quando eu paro um pouquinho de mais tempo, eu perco no tempo, mas eu ganho naquilo que eu li, que eu lembro aquilo que eu li. É muito louco, não. Não tem nada a ver. Eu leio mesa e imagino mesa. Já pensou? É a mesma coisa de eu olhar a mesa, eu vou almoçar. Eu falo mesa, arroz, feijão, banana. Porque quando igual números e objetos, eu já lembro de Soro e 66. Aí eu não precisa, né? O símbolo e o significado já está enrustido no seu inconsciente. Então, mesmo que eu não lembre de nada, eu só faço isso. Você vai lembrar, é igual o teu coração, ele está batendo. Você não está prestando atenção nele até que eu falei. Né? Presta atenção no dedão do pé direito. Você só está prestando atenção nele agora porque eu disse. Então, você não vai ter que olhar a palavra cachorro e imaginar um cachorro. Muito bem, Lourenço, tem uns que aqui que sabem muita coisa. Mindfulness, né? A gente também tem, eu dou aula de Mindfulness, né? A gente fez a formação de coach, master coach, executive coach, não sei que tanto coach, que é tanto nível que a gente vai, que em PNL também, eu fui até o trainer, né? Master trainer, né? Em pratígio, né? Aquelas coisas, frescura toda. Então, a gente tem a formação nessas áreas todas que a gente pode estar fazendo aí uma entrega parcial enquanto dá tempo, né? Mas não precisa, tá? Criar essa conexão. Eu falo brincando, ninguém se ofende, né, Marlon? Para poder não ficar aquele negócio chato, eu tento contar uma piada, eu não sou bom de contar piada. Porque quando eu leio rápido, eu leio até no tempo certinho, mas quando eu paro um pouquinho e ligo o número com aquilo que liga o número na mesa 37, eu já... É necessário, né? Senão você vai entrar num processo esquizofrênico aí, né? De ficar, né? Uau, né? Então não precisa. O cérebro já faz essa conexão automaticamente. Tá certo? Isso com o tempo que se eu for ler páginas de livro, eu vou assim, usar isso, eu entendo aquilo que o texto fala, mas eu não vou ficar preso a isso. Se começar a treinar isso aqui, o que vai acontecer? Quando você for ler naturalmente, esquece que tem leitura dinâmica. Por exemplo, você faz academia há 5 anos, vai ser mais fácil subir uma escada? Carregar um pacote? Se defender? Empurrar um carro? Mas você vai lembrar que faz musculação nessa hora? Não. Então, na hora que você for pegar o livro, você já está treinando, o inconsciente, a sua estrutura psicológica está melhor, você naturalmente vai começar a voar. Né? Ou seja, você vai deslizar com muito mais facilidade. Pessoal, isso é só uma aula. Quanto tempo eu sugiro? 1 ano. 1 aninho treinando aqui com a gente, pelo menos 1 aninho treinando. Tá? Mas isso tudo, para aprender um idioma, são 5. Para aprender piano, são 7. Para chegar à faixa preta de karatê, quanto tempo? Uns 20 anos. Leitura dinâmica, 1 aninho. Pelo menos, se está muito bom em 1 ano. Tá? Mas eu tenho um aluno, vocês viram lá os depoimentos? Eu vou colocar exemplo de alunos que com 6, 8, 12 aulas se tornaram, né, super especiais em termos de resultados. Nós já temos pessoas aí com 6 aulas lendo quase 1000 palavras por minuto. Então, vai depender. Tem gente que já lia antes do curso.
Tem gente que o curso despertou para ler mais. Tem gente que já veio com uma bagagem de 50 livros. Já leu. Tem gente que não enche uma mão. De livros inteiros que leu de capa a capa. Entenderam ou não? Tá. Pessoal, eu vou colocar uma enquete no grupo. Eu fiz algo, né? Algumas pessoas vieram no privado perguntando, sugerindo que nós fechássemos o debate. Que só eu postasse. Eu vou colocar uma enquete lá, eu vou abrir o grupo, vou colocar uma enquete. Você gostaria que o grupo ficasse aberto para todo mundo comentar, ou você gostaria que ele fosse fechado? Só o administrador postando, no caso eu. Tá? Aí, deixar uns 2 dias lá para a gente checar o que vocês preferem, tá? Para não ser parcial. Aqui, professor, só uma última dúvida aí. Sim. Nesses 5 livros, a gente já consegue fazer o curso de ponta a ponta, já não precisa de mais nada. Não sei, eu posso sonhar e inventar umas técnicas aqui, né? Nunca aconteceu, mas pode ser, né? Mas com 5 já... 35 anos trabalhando nisso aqui, pode ser que eu tenha algum surto de criatividade e traga umas técnicas novas, né? Nunca aconteceu, mas não é possível. Tá? Mas, quer dizer, dá para você chegar a mais de 1000 palavras por minuto, que é um livro em menos de 1 hora. Tá certo? Pessoal, então, oficialmente...